Muito antes dos algoritmos, estatísticas e censos modernos, houve um momento em que Deus ordenou que os filhos de Israel fossem contados. Esta história não é apenas sobre números, mas sobre identidade, fé, obediência e as consequências sobrenaturais de se tocar nos mistérios divinos. Em meio ao deserto, um comando ecoou: contai cada homem segundo suas tribos. Mas o que parecia ser apenas um registro, revelou-se uma guerra invisível entre a ordem divina e o orgulho humano. Com suspense, ação e mistério, essa série de 5 capítulos mergulha fundo no livro de Números, desvendando as entrelinhas espirituais da primeira contagem dos povos, os segredos ocultos por trás dos números e o que isso significa até hoje. Vamos começar? Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo e nós possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. O deserto estava em silêncio. Após os milagres do Egito e a travessia do Mar Vermelho, os filhos de Israel se encontravam acampados no sopé do Monte Sinai. Eles não sabiam, mas estavam prestes a ouvir uma ordem que mudaria a forma como seriam vistos, não apenas por homens, mas por Deus. Então, a voz do Senhor falou a Moisés diretamente da tenda da congregação: levanta o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, cabeça por cabeça. Não era um pedido, era um comando celestial. A missão foi entregue. Moisés e Arão deveriam contar cada homem, cada guerreiro com 20 anos ou mais. Mas por quê? O Deus que sabe todas as coisas precisava de um número? Ou os números tinham um propósito oculto? Um a um, os líderes das tribos foram convocados: Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon. Cada nome era mais do que genealogia. Eram linhagens de promessas, espelhos de profecias. O ato de contar era também o ato de reconhecer o valor espiritual de cada tribo. Mas havia um detalhe que poucos percebiam. Os números não eram apenas estatística. Eles carregavam códigos espirituais. As quantidades não eram aleatórias. Cada tribo tinha um número específico e juntos formavam um padrão que apontava para algo maior. Mas uma tribo foi deixada de fora: os levitas. Deus os separou. Eles não deveriam ser contados entre os guerreiros, pois a missão deles era sagrada: cuidar do tabernáculo, da presença divina. Era como se o Senhor dissesse: esses pertencem exclusivamente a mim. E assim, formou-se um exército, não apenas de homens armados, mas de propósitos. Era o exército de Deus. Aqueles números, registrados com precisão, marcavam o início de uma nova fase. A travessia do deserto não era mais improvisada, era estratégica, guiada por uma estrutura divina. Quando o último nome foi registrado, o silêncio voltou a reinar. Mas era um silêncio diferente, um silêncio carregado de destino. Cada homem sabia, agora, que não era apenas um no meio da multidão. Ele fazia parte de algo eterno, contado por Deus, reconhecido pelo céu. Mas o que aconteceria se esse número fosse desobedecido? E se alguém tentasse contar o povo por orgulho e não por ordem divina? No próximo capítulo, você descobrirá que os números de Deus não podem ser manipulados e que há consequências sobrenaturais para quem os desafia. E foi assim que o povo foi contado. Mas a contagem não era o fim, era o começo. O que viria a seguir
mexeria com o mundo visível e o invisível. O povo de Israel seguiu pelo deserto por muitos anos. O tabernáculo era armado, desmontado e armado outra vez. A nuvem guiava o caminho. Mas algo começou a crescer em silêncio. Um desejo, uma tentação, a ideia de contar novamente o povo, mas não por ordem de Deus. Décadas depois, um rei se levantaria sobre Israel. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um líder. Mas mesmo os maiores podem tropeçar. Um pensamento cruzou sua mente. Quantos são os meus soldados? Não era para glorificar a Deus, era para medir sua própria força. Joabe, o comandante do exército, foi chamado. Davi ordenou: vai e conta o povo de Dan até Berseba. Mas Joabe hesitou. Algo estava errado. Ele sentia o peso do céu sobre aquele comando. Por que deseja o rei fazer tal coisa? Perguntou Joabe. Mas Davi insistiu. Durante 9 meses e 20 dias, Joabe e seus capitães cruzaram a terra, nome por nome, soldado por soldado, um censo detalhado, mas sem a bênção de Deus. Era uma contagem contaminada, feita por vaidade. Ao final, o número foi trazido: 800 mil homens de guerra em Israel e 500 mil em Judá. Logo após ouvir os números, Davi sentiu o golpe. Seu coração doeu. Ele sabia que tinha errado, que tinha provocado o Senhor. Pequei gravemente no que fiz, confessou, mas já era tarde. O profeta Gade foi enviado até Davi, e Deus lhe deu uma escolha: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus inimigos, 3 dias de peste na terra. Davi não hesitou. Caia eu nas mãos do Senhor, pois grandes são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E assim a peste veio. Durante 3 dias, a espada do Senhor percorreu a terra. 70 mil homens morreram. A morte andava pelas ruas. Mas quando o anjo do Senhor estendeu sua mão sobre Jerusalém, Deus disse: basta! Davi correu até a eira de Araúna, o Jebuseu. Ali construiu um altar. Ofereceu holocaustos e clamou: fui eu que pequei? Que o teu castigo caia sobre mim, não sobre este povo. Deus ouviu, e ali o juízo cessou. Mas por que os levitas nunca foram contados nas guerras? Que segredo espiritual eles carregavam? No próximo capítulo, vamos mergulhar no propósito oculto daqueles que serviam diante da presença do Altíssimo e descobrir o poder invisível da tribo esquecida. O pecado de contar trouxe juízo, mas havia um povo que nunca entrou nessas listas. Eles não empunhavam espadas, mas protegiam algo ainda mais poderoso. No próximo capítulo, você entenderá por que Deus os separou e o que isso significa até hoje. No meio das 12 tribos de Israel, havia uma que era diferente. Eles não herdaram terras, não marchavam para a guerra, não eram contados entre os exércitos. E mesmo assim, eram os mais próximos de Deus, os levitas. Quando Deus libertou o povo do Egito, ele escolheu os levitas para um papel singular. Eles seriam os guardiões do tabernáculo, os mediadores do culto, os homens que cuidariam da arca, dos utensílios santos e do louvor. Mas por que Levi? Tudo começou com um erro. Na época do bezerro de ouro, enquanto o povo se entregava à idolatria, apenas os filhos de Levi ficaram do lado de Moisés. Eles empunharam a espada contra seus próprios irmãos, e Deus os separou. Na contagem feita no deserto, Deus ordenou: não conte os levitas com os outros israelitas. Eles seriam contados à parte.
não para a guerra, mas para o serviço santo, e cada um deles substituía simbolicamente os primogênitos do Egito, resgatados com sangue. Os levitas não precisavam de armas. Sua arma era a presença de Deus. Eles montavam, transportavam e protegiam o tabernáculo. Cada passo, cada movimento era feito segundo ordens divinas. Quem ousasse tocar na arca indevidamente morreria. Eles enchiam o acampamento com louvores e salmos. Cada nota era uma oferta, cada canção uma arma espiritual. Eles lideravam a adoração antes das batalhas. Eles limpavam os pecados antes das festas. Eles estavam em constante serviço dia e noite. Mas nem todos respeitavam os limites. Uzzá, um homem que não era levita, tentou segurar a arca quando ela balançou e caiu morto instantaneamente. A lição era clara. Nem o zelo humano substitui a ordem divina. A tribo que ninguém contava era a que sustentava toda a nação. O culto, a presença, a comunhão com Deus. Eles não precisavam ser numerosos. Eles só precisavam ser fiéis. E Deus os sustentava com os dízimos de todas as outras tribos. Mas, e quando os levitas falharam? O que acontece quando os separados para o santo se corrompem? No próximo capítulo, vamos ver o colapso do sistema e o julgamento que veio quando o culto virou comércio. Nem mesmo os levitas estavam imunes ao pecado. Haveria um tempo em que os sacerdotes venderiam o que era santo, e o som do louvor seria substituído pelo barulho das moedas. Prepare-se, a casa de Deus seria invadida por ladrões. O tempo passou. O povo se estabeleceu na terra prometida, mas o zelo dos levitas começou a enfraquecer. A casa de Deus, que antes era um lugar de glória, virou um local de esquecimento. Os sacerdotes já não serviam a Deus com temor, aceitavam subornos, ofereciam sacrifícios defeituosos, permitiram que o sagrado fosse tratado como comum. Deus não estava mais entre eles. Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli, transformaram o templo em um mercado de exploração. Dormiam com as mulheres à porta do tabernáculo, desrespeitavam os sacrifícios e zombavam do próprio Deus. Então, Deus silenciou. A palavra cessou. As visões desapareceram. Israel andava, mas sem direção. O culto havia sido profanado. Mas no meio da corrupção, uma criança ouvia a voz de Deus. Samuel, ainda pequeno, servia no templo. E Deus o chamou pelo nome. 3 vezes, e ali o ciclo começou a mudar. Deus falou com Samuel, e a mensagem era clara. A casa de Eli seria destruída, porque ele viu a corrupção e nada fez. Em uma batalha contra os filisteus, Hofni e Finéias levaram a arca da aliança como se fosse um amuleto. Mas Deus não estava mais ali. Os filisteus venceram e tomaram a arca. A glória se foi. Quando a esposa de Finéias ouviu que a arca foi capturada, ela deu à luz um filho e o chamou de Icabod, porque a glória havia partido de Israel. Na mesma noite, Eli morreu. Hofni e Finéias foram mortos. E Israel ficou sem direção. O templo profanado. A liderança corrompida. O culto destruído. Mas o que aconteceu com a arca? Será que Deus permitiria que ela permanecesse nas mãos dos inimigos? No próximo capítulo, a arca vai mostrar que mesmo em silêncio, ela ainda carrega o poder do Altíssimo. Israel pode ter esquecido a presença, mas os inimigos logo aprenderiam que a arca não era um simples objeto. A glória de Deus estava prestes a se manifestar entre os ímpios.
Prepare-se, porque quando a arca se move, o mundo treme. Os filisteus comemoram. A arca da aliança agora era deles. Pensavam ter vencido não apenas Israel, mas o próprio Deus. Eles colocaram a arca no templo do seu Deus, Dagom, como um troféu. Mas ao amanhecer algo aconteceu. Dagom estava caído com o rosto no chão diante da arca do Senhor. Os sacerdotes filisteus recolocaram Dagom em seu lugar. Mas no dia seguinte, Dagom não apenas caiu novamente. Sua cabeça e mãos foram quebradas. Só restou o tronco prostrado diante da arca. Então o terror caiu sobre a cidade. Tumores surgiram nos corpos. Ratos invadiram os campos. A morte espreitava e o medo crescia. De Asdod a Gate, de Gate a Ekron. A cada cidade que recebia a arca, a praga se espalhava. Ninguém queria mais aquele troféu. A presença era insuportável. Os príncipes filisteus se reuniram. Eles sabiam, não podiam manter a arca. Decidiram devolvê-la, mas não sem antes reconhecer: o Deus de Israel é poderoso demais para ser zombado. Eles prepararam uma oferta: 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, representando a praga que sofreram. Colocaram a arca sobre uma carroça, puxada por vacas que nunca haviam sido guiadas. Sem serem guiadas, as vacas seguiram direto para a cidade de Bet-Semes. Israel viu de longe e chorou. A arca voltava. A presença estava entre eles outra vez. Mas nem tudo era festa. Alguns homens ousaram olhar dentro da arca. Desrespeitaram o sagrado. 70 foram mortos naquele dia. E o povo clamou: quem poderá permanecer diante do Senhor, este Deus santo? A primeira contagem foi feita. Os números representavam mais que as estatísticas. Eram almas, eram propósitos. Cada tribo, cada nome, cada vida fazia parte do plano de Deus. Mesmo no silêncio, mesmo no exílio. A arca nos lembrou: Deus conta, Deus vê e Ele age, mesmo quando parece ausente. Mas, e hoje? Quem carrega a presença? Será que ainda estamos sendo contados? Ou esquecemos o temor que a arca um dia despertou? A história não terminou. Ela continua em nós. Para continuarmos com mais conteúdos iguais a este, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sino, compartilhe com amigos e familiares e deixe o seu comentário abaixo para que mais pessoas tenham acesso a este vídeo. Muito obrigado. Fiquem iluminados com Deus. E até a próxima.